Está no ar mais um programa Caleidoscópio. Um delicioso programa que chegou para transformar as segundas-feiras de vocês. Esse programa vai pelo YouTube ao ar às 21 horas pela rede Kabum de comunicação. Hoje teremos entrevistas deliciosas. Conversaremos com a doutora Cida Kaneski e com a doutora Priscila Helena, ambas advogadas. Elas são sócias no escritório Kaneski Silva Advocacia e também são membros da Comissão de Ouvidoria da Mulher e OAB Mulher. São delegadas de prerrogativas, dentre outras. Doutora Priscila é pós-graduada em Direito do Trabalho e doutora Cida em Previdenciário, porém atuam em diversas áreas do direito. Hoje, elas vão falar aqui no programa Caleidoscópio sobre alienação parental. Por favor, doutoras. Tá ligado o microfone de vocês? Tá? Então vamos lá. Primeiro, muitíssimo obrigado. O programa Caleidoscópio tem um enorme prazer em recebê-las aqui, com um tema importantíssimo que é a questão da alienação parental, né? Eu acho que o espectador precisa ser informado. Aqui nós temos uma filosofia. O programa Caleidoscópio ele chegou para informar e formar seres humanos mais conscientes. Então, essa é a nossa finalidade aqui com o programa. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Obrigado. Eu que agradeço. Prazer tê-las aqui. Prazer enorme. Vocês são dessas pessoas incumbidas da informação, dessa boa informação que forma o espectador e que conscientiza, né? Então, a questão hoje é sobre alienação parental e eu quero entender, doutora Priscila, o que é alienação parental, como é que ela se manifesta? Doutor, a alienação parental ela é uma lei, né? Ela foi criada em 2010, a lei 12.318 de 2010. E a alienação parental, na verdade, nós dizemos assim que ela é uma interferência psicológica em que um dos genitores, ele faz ali na criança com o intuito de... Ele interfere de modo, né, na psicológico ali nessa criança, com o intuito de prejudicar o outro genitor ou familiar, né? As pessoas às vezes confundem um pouco, acham que é só entre os genitores. Não, pode ser também entre um familiar. Às vezes a criança está no convívio dos avós, às vezes de um tio, às vezes até de um irmão. E aí o genitor ele tenta denegrir, né, essa imagem, tenta usar de forma interferindo ali no psicológico dessa criança, de forma a estar dificultando ali essa convivência, esse relacionamento ali com o outro genitor. Eu acho que a questão é no psicológico mesmo, sim, né? Eu acho que nessa questão que os casais fazem, eles ignoram a importância que é para uma criança receber carinhos paternos e maternos. Sim. O signo masculino e o signo feminino constituem a personalidade de uma criança como todo. Então, se por acaso os casais adultos decidiram por se separar, é importante que eles percebam que o filho é dos dois. Sim, com certeza. Né? E não é um instrumento de uso, né, para um e para outro. Não é assim, porque às vezes, né, doutora Priscila, um quer usar como instrumento e criança não é um instrumento, né? É isso. Doutora Cida, você sabe que tratando das pessoas aí por 37 anos, eu já escutei coisas assim, num processo de separação, né, da mulher dizer, ou do homem, tanto dele quanto dela, deles dizerem, nossa, eu tô com raiva do meu filho porque ele é a cara do pai. Toda raiva, né, que motiva aquela separação, eles têm motivos de sobra para viverem juntos ou separados.
né? Esse estilhaço acaba chegando na criança, que precisa de um pai suficientemente bom, de uma mãe suficientemente boa. E as manobras que as pessoas fazem com relação a isso, né? E os aspectos legais e práticos disso, doutora Priscila? Não, nós dizemos assim que na prática o aspecto legal em si é a própria lei, né? 12.318 de 2010, que é a lei de alienação parental. Mas o aspecto prático, a gente muitas das vezes vai se esbarrar em algumas questões, né? Para que nós possamos tipificar que realmente houve ali a aplicação da lei, né, de alienação parental, é necessário nós constituirmos ali provas, né? Na prática, nós vamos precisar ter uma mensagem, um e-mail, né, uma testemunha, algo que venha colaborar com essa tipificação, né, que venha colaborar com essa prática, né, para que nós possamos usar ali a lei de alienação parental. Em contrapartida, nós nos deparamos com as dificuldades, né? Nós havíamos conversado e eu até comentei que hoje eu vejo assim que o judiciário ele não tem uma estrutura adequada para que consiga detectar se realmente houve ali uma alienação parental ou não. Não temos profissionais qualificados suficiente para atender a demanda, né? Tem crescido muito os casos, né, de alienação parental. A doutora Cida vai falar depois sobre outro tema, né, que é sobre a violência doméstica, que acaba se arrastando, e nós vemos que tem crescido muito, né, que vem ali se termina ali o vínculo conjugal e aí a criança vira esse ping-pong, né? Fica para lá e para cá, vira ali um instrumento ali de guerra, né? Entre os genitores, e isso nós que atuamos, que vivenciamos isso na prática, a gente vê como tem crescido isso nos dias de hoje. Mas infelizmente nós ainda não conseguimos detectar, porque o judiciário não tem, talvez, profissionais disponíveis ou qualificados o suficiente para poder estar nos ajudando nesse respaldo para que seja aplicada ali a lei realmente de alienação parental. Então a gente fica um pouco, ainda tem esse debate, né? Precisa ter um profissional mais qualificado, precisa ter mais profissionais para atender toda essa demanda. Então ainda tem essa questão que dificulta, doutora, um pouco. Tem uma pergunta. Eu tenho a impressão que, normalmente, numa separação, o filho naturalmente fica com a mãe. Sim. Né? E a permanência desse filho com a mãe e a visitação esporádica, estabelecida, que não é regular, constante, facilita essa tentativa de algumas mães, né, de desfazerem o vínculo paterno. Sim. Eu digo isso porque eu tenho tido uma incidência, né, de pessoas, de pais que sofrem com essa questão, ou seja, e depois o caminho para eles conseguirem a visitação dos filhos é problemático. Às vezes são imputadas queixas assim infundadas, que realmente não cabe, todas as questões assim para dificultar essa relação. E detalhe, eu estou trazendo aqui no programa esse tema porque eu vejo uma necessidade imperativa de se debater sobre isso. Sim. Porque a implantação das falsas memórias, ela é muito prejudicial para ambas as partes, né? Para o genitor que está sendo vítima, né, da alienação parental, tanto quanto para a criança, né, para o menor. Para a criança não, porque hoje, em 2022, essa lei ela foi até ampliada e agora ela abrange também os adolescentes, né, criança e adolescente. Então, nós vemos assim que essa implantação, como o senhor disse, de falsas memórias, né, esse afastamento, quando se tem uma ruptura conflituosa, né, do vínculo ali conjugal, e tem ali um conflito, e o pai geralmente ele realmente se afasta um pouco, realmente facilita com que a mãe consiga colocar
né? Incutir. Implantar na memória, coisas que a criança vai ter como verdadeira, vai acreditar que aquilo realmente aconteceu, que aquilo é verdadeiro, e aquilo vai tomando uma proporção que chega a um ponto de que não consegue se controlar mais. Porque ela começa, né, doutora Priscila, a enxergar na mãe uma verdade absoluta. Sim. E coitado desse pai para reverter essa situação. É muito difícil. Olha, por vezes, um processo dura 5 anos. Né? Eu conheço um pai que ele foi destituído desse lugar por uma queixa horrorosa, completamente improcedente. Por que eu digo que é improcedente? Conversávamos sobre o diagnóstico do Rorschach. Assim que ele traz a queixa, eu aplico esse diagnóstico, essas pranchas do Rorschach para a construção de um diagnóstico. São questões incabíveis que foram atribuídas a ele, né? E ele passou dos 5 aos 7 anos não podendo ver o filho dele. Então, existe uma questão que é mal compreendida, eu penso, uma palavra, que é a palavra perversão. Perversão é a contramão de um caminho, de um verso, do que deveria ser. Eu acho que o caminho natural é que pai e mãe cuidem dos seus filhos. Sim. Quando isso é impedido por algum motivo, eu acho que existe uma perversão. Então, eu penso que a questão que deveria equacionar e proteger, por vezes, ela tem umas brechas. Eu entendo pouco de lei, sabe, doutora? Por isso estou chamando vocês aqui. Né? Mas eu sei que existe um trabalho de psicologia, jurídico, sabe? Que já me procurou por conta dessas pessoas que eu trato. E eu acho que algumas coisas, elas são estranhas, esquisitas. Nós temos, a gente não pode divulgar, né? Mas nós temos um caso no escritório exatamente dessa forma. Eu ia mencionar isso. Em que a gente... um absurdo tão grande, né, doutora Priscila? A gente já vem acompanhando ele, né? Acho que uns 3 anos. E agora ele nos surpreendeu com um processo de destituição do poder familiar. Nós temos um processo de guarda dele, né? Que ele entrou com pedido de guarda, né? Da menor, da filha dele, e ele nos surpreendeu. Ele chegou com uma citação e falou que era uma oficial de justiça, tinha comparecido à sua residência, ele, né, não é daqui de Barra Mansa, é de outra cidade, e ele nos surpreendeu porque ele falou, eu perguntei com um amigo meu, doutora, que é advogado, e ele me deixou desesperado, porque ele falou assim que eu vou perder a guarda da minha filha, não posso nunca mais chegar perto dela. E eu falei, calma, deixa a gente entender o que está acontecendo. Quando ele nos mostrou, era um pedido de destituição do poder familiar, baseado numa denúncia de violência sexual. Contra uma criança de 3 anos que, né, doutora Priscila, foi montada todo um teatro, todo um enredo para que ele fosse acusado de violência sexual contra a própria filha. Mas eu acho que a pessoa se esqueceu que tem perícia, depois vai ser chamado psicólogo para tratar, e a criança, né, graças a Deus, com tratamento psicológico que foi passado, né, doutora? Sim. E foi visto que a criança não sofreu abuso nenhum, e a mãe obrigava a criança a fazer até desenhos. Sim, um absurdo tão grande. A gente vivencia isso na pele. Doutora Cida, eu conheço situações exatamente dessa forma como a senhora está trazendo. Conheço situações. E muito importante. Sim. Aí nós voltamos naquela questão anterior que eu comentei sobre a deficiência do judiciário nessa questão. Porque não foi ouvido o pai, não foi feito um exame, nada. Simplesmente veio uma decisão, você não pode, ela já tinha uma medida protetiva, você não pode chegar perto, você não pode ter contato, você não pode falar com ela, com a mãe, com a avó, ninguém que esteja próximo. E ele ficou sem entender nada, né? E o pai desesperadamente nos procurou, mas ele não teve a oportunidade de ser ouvido e foi destituído dele o poder familiar. Isto é injusto. É um abuso.
Sim. A justiça não ouvir a outra parte e já destituí-lo. Imagina você ficar... É que nós corremos com o processo, né? Nós corremos com o processo porque ele é muito apegado à filha. Ele já é uma pessoa mais idosa, é muito apegado à filha. A filha só tem 3 anos. E nós corremos com o processo e nós conseguimos reverter a situação. Mas... Inclusive, ele está com a guarda da menina. E nós conseguimos, foi assim um feito extraordinário, porque nós conseguimos reverter. Hoje ele tem a guarda da filha. Mas e se fosse, né, assim, uma pessoa totalmente leiga e que não tivesse poder aquisitivo nenhum, que não dispusesse de recursos, né? Ia ficar quanto tempo sem ver essa criança? Quanto tempo ele seria punido? Porque isso é uma punição. Claro, punição para criança, sobretudo para criança. Sim. Né? Agora, é crime a alienação? Não, a lei, na verdade, de alienação parental, ela não é tipificada no Código Penal, né? Ela é uma lei esparsa, com o intuito de... Poderia até ser ali, fazer um comparativo junto com o ECA, para resguardar ali o bem-estar da criança. Mas... é importante a gente deixar isso claro, que embora não seja crime, ela tem algumas sanções civis, né? A própria lei em si, que é uma multa que pode ser aplicada, a questão da reversão da guarda, né? Quem estiver praticando alienação parental pode perder a guarda para o outro genitor, né? Isso aí a gente tem essa sanção também. Tem a questão também realmente do afastamento, né, da criança. Mas se ela tender para questões que venham ferir, né, os crimes que existem, né, que são tipificados no Código Penal como crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação, aí sim ela pode ser aplicada ali uma medida criminal. Mas, por exemplo, nessa situação que vocês trouxeram, ontem eu estava vendo uma matéria no jornal que dizia o seguinte: pai e filho morrem no mesmo dia. O pai soube que o filho morreu, infartou, morreu. Eu acho que uma informação que, como essa que você trouxe, né, um abuso sexual por parte do pai, uma acusação que desonra e que coloca a pessoa nesse lugar, eu penso que isso, quando a gente naturalmente escuta, nós pensamos na criança, mas e nessa pessoa? Será que as pessoas sabem que socialmente, né, uma desonra, uma questão assim dessa natureza pode enlouquecer alguém? Pode. Produzir suicídio? Sim. Sabe? Se uma pessoa não tem condições financeiras, psicológicas, né, doutora Priscila, de estar resolvendo toda essa situação, porque... Que não é barata. Que não é, e nem todo mundo tem esse recurso. Assim. Isso. Ela vai enlouquecer porque é pesadíssimo. Porque é enlouquecedor. E é pesadíssimo. É enlouquecedor. E o relato também, o falso relato da mãe, quando nós fomos ler todo o processo, é pesadíssimo. E primeiro nós... O que é imputado sobre o genitor. Sim. Isso, é pesadíssimo. E assim, eu fico imaginando até onde a mente humana vai, porque como que uma pessoa pode arquitetar todo esse cenário, né? Todo esse cenário absurdo. Mas existe e não é muito longe de nós. E existe mesmo. Uhum. Mas eu posso fazer um BO na delegacia? Pode. Posso? Não só pode, como deve. Nesse caso, igual esse cliente nosso, né? Nós não entramos na questão criminal, até porque também ele não quis, mas ele poderia fazer um registro de ocorrência, entrar com um processo criminal, que aí ele correria em separado desse processo de destituição do poder familiar, de guarda, seria um processo criminal, né, na esfera criminal, por calúnia, injúria, difamação, enfim, dentro dos crimes ali contra a honra que a genitora praticou ali através desse ato, né? Pode sim, até porque muitas das vezes a gente pode se deparar também com uma situação em que já tem uma determinação
determinação judicial e ali está sendo descumprida também, né? Então, o próprio descumprimento, ele já nos leva ali para uma esfera de uma punição ali realmente de um crime, de uma desobediência, enfim. Então, pode sim. Bem, mas nos casos que eu conheço de alienação parental, né, houve muitos descumprimentos. Sim. E vamos jogando para frente. Infelizmente. Quais são as consequências para a criança? Muitas. Inúmeras, né, doutora? Traumas. Isso, ele pode gerar essas questões. Essa menina, filha desse nosso cliente, ela, com 3 anos de idade, ela tomava remédio controlado para ansiedade. 3 anos de idade. E ele veio com o receituário, ele trouxe, por isso nós conseguimos a guarda para ele, né? Hoje ela mora com ele, super saudável, parou até com a medicação. Ela não dormia, ele falava que ela não dormia. Fazia terapia, né? Não sei se faz ainda, mas fazia terapia. Então tem várias questões. Tem o trauma em si, né? Psicológico. A implantação de falsas memórias, isso pode gerar com que ela venha ser um adolescente, um jovem, um adulto, né? Que não confie nas pessoas, que tenha ideias ali que não é a minha área, né? O senhor deve entender melhor essa questão, mas que atrapalha também no seu desenvolvimento ali no decorrer. Então eu acho que a parte psicológica dessa criança, ela é muito prejudicada. Através Com certeza. Doutora Cida, estou vendo que a senhora entende bastante dessa questão, assim como a doutora Priscila, mas vou tirar ela da berlinda agora. E sobre a Lei Maria da Penha, o que é considerado violência doméstica? E uma questão pode ser atribuída a outra, nessa questão que nós estamos conversando, seja... Então, a violência doméstica, né? A Lei Maria da Penha é uma lei criada em 2006, homenageou a vítima Maria da Penha Maia Fernandes, vítima do seu esposo, que a violentava gravemente, né? E essa violência é toda e qualquer situação que a coloque a mulher ou outro membro da família em casos de violência mesmo, e não só violência física, mas violência moral, patrimonial, sexual, abrange toda esta questão. E assim, está muito evidente hoje, né? A mídia a todo tempo fala sobre a violência doméstica. E houve aqui mesmo na cidade há pouco tempo, e todos os dias a violência doméstica bate à nossa porta. E está estampado. Quais são os sinais que podem indicar que uma pessoa está sofrendo essa violência psicológica? Sim, ela primeiro vai se retrair, né? Ela vai se retrair, ela não vai querer muito falar muito sobre o assunto, ela se retrai, ela vai estar com o psicológico abalado, né? Para mim, a pior violência doméstica é a psicológica. Porque ela vai abalar e muito a pessoa. E ela vai se retrair bastante com isso tudo, doutor. Entendi. E como é que a gente denuncia um caso de violência doméstica? Né, doutora Priscila, nós fazemos parte, né, da ouvidoria da mulher. Hoje eu não sei se as mulheres barramancenses, elas sabem, mas na OAB tem uma ouvidoria para a mulher. Tem uma comissão de ouvidoria da mulher. Não só a comissão em si, mas procurar a delegacia da mulher, 180, né, que é o telefone. E talvez até hoje não é necessário somente que a própria vítima venha fazer a denúncia, né? Hoje nós podemos, se um vizinho ou quem quer que seja, tenha o conhecimento de que aquela mulher está passando por uma violência, independente de ser física, patrimonial. Às vezes a gente fala que a pessoa não tem dinheiro para nada, né? O marido é o único provedor do lar, ela não tem condições de comprar nada, ela não tem essa autonomia para gerir a sua própria vida.
Isso é imputado dela, né, doutora Priscila? Além da violência psicológica, qualquer pessoa pode fazer essa denúncia, né? Não precisa necessariamente ser somente ali 180, 190, né? São os canais. Procurar a delegacia da mulher, delegacia comum, né? E é isso, tem que denunciar. Entendi. Eu achei interessante, que bom que o meu espectador está recebendo essa informação de que são duas coisas distintas. Alienação parental e Lei Maria da Penha. Sim. São coisas distintas e as doutoras estão trazendo claramente para a gente aqui as questões pertinentes a cada assunto, né? Mas quais medidas protetivas a vítima pode solicitar? Em primeiro lugar, o afastamento do agressor. Não tem como uma vítima, né, de violência doméstica conviver no mesmo ambiente que o agressor, né? Dentre outras também, né, doutora Sim. Priscila? Mas a principal, né, é o afastamento do agressor do ambiente. Pode pedir uma medida protetiva também, que se ela for na delegacia, ela vai conseguir de pronto. E, assim, são as são mais relevantes. É a medida protetiva e o afastamento do agressor do lar, né? Do convívio ali desta mulher. Entendi. E a violência doméstica atinge apenas as mulheres? Não. Ela atinge também, né, doutora Priscila, não só a mulher. Esta criança Sim. está sendo violentada, né, né, que a gente acabou... que faz uma ligação, né, sobre a questão da violência doméstica, né, com alienação parental, meio que se mistura, é um relacionamento conflituoso, onde ali dentro do lar pode, né, acontecer a violência ali com, né, a genitora, com a mulher em si, dali a pouco, né, se volta para a própria criança, ou se não somente a esposa, no caso, né, o cônjuge ali, mas todos ali que estiverem nesse contexto são vítimas da violência. É porque a violência doméstica, ela pode, né, atingir não somente aquela pessoa que você tem um ato íntimo, uma convivência íntima, mas os familiares também, vai abranger também. Entendi. E é isso. Doutoras, além do 180, 190, eu gostaria que vocês deixassem para o espectador o contato de vocês. Como é que eles procuram por vocês? O nosso escritório, ele fica no edifício Garagem, aqui no centro, né, em Barra Mansa, né, 10º andar, sala 1043. Nós temos a nossa página do escritório no Instagram. O meu Instagram pessoal é Priscila Helena Advogada. E do escritório é Canesc Silva Advocacia. Meu WhatsApp 24 98837 4679. Isso, meu Instagram é @doutora Cida Canesc. E o meu telefone de contato é o 24 99241 1467. Mas também a pessoa, se quiser, pode ir até a OAB, né? Tentar falar conosco lá, porque lá também tem Vocês são da ouvidoria. Contato. Somos da ouvidoria contra a violência doméstica. Dentre outras comissões também, comissão da mulher, né? E a gente gosta muito, né, doutora Priscila, de fazer esse papel Sim. social também, porque nós, uma vez no mês, vamos lá atender gratuitamente mulheres vítimas de violência doméstica dentro da OAB. E tem tido, né, tem tido bastante procura. Bastante procura. E é muito relevante que mulheres saibam disso, que ali na OAB, perto do Colégio Barão de Arioca, tem uma comissão de violência doméstica e ali tem advogadas. Uma ouvidoria. Isso, tem advogadas que vão te ouvir e vai te, né, manejar, vai te indicar, vai conversar, né, sobre o assunto. Gente, uma salva de palmas para as doutoras Priscila e Cida. Obrigada. 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 Obrigado. Nós que agradecemos. Agradecemos.